O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, São João Evangelista. Podem sentar-se. Reverendo Padre Marcelino, amados irmãos e irmãs que estão aqui na paróquia, na matriz São João Evangelista, e aqueles que nos acompanham nas mídias sociais da nossa paróquia e no canal 14 da NET. Nós estamos no 18º domingo do tempo comum e hoje quero falar para vocês também, além da liturgia de hoje, do dia 2 de agosto, o dia que São Francisco pediu para o Papa um dia de indulgência plenária. O que é uma indulgência plenária? Significa que as penas temporais dos pecados perdoados por essa indulgência plenária, eles são totalmente apagados da nossa vida. É como se você fosse fazer uma compra, né? Consultar-se o Serasa e seu nome está sujo lá. De repente, no dia de hoje, acontece que ele ficou limpinho. Lá no céu também tem um Serasa, chama Justiça Divina, né? Que de fato, quando tem esse contexto da indulgência plenária, Deus olha e falou: bom, agora apagaram a culpa, apagaram a pena temporal. Você pode agora chegar aqui no paraíso. Qual que era o lema, então, de São Francisco de Assis para esse dia? Irmãos, quero levá-los todos para o paraíso. Na verdade, ele teve uma visão. Ele estava na igreja de Porciúncula, Santa Maria dos Anjos, e ele teve uma visão, vendo Jesus no altar e Nossa Senhora do lado direito. E Jesus perguntou: São Francisco, o que o senhor quer para as almas, para as pessoas, para a salvação das almas? Ele pensou, ele disse: eu quero que todos que visitam esta igreja,
recebam, se confessados estão, se estão com o coração contrito, arrependido, conceda-te a indulgência plenária para que eles possam, de fato, ter essa graça de chegar ao céu com mais rapidez. Aí Jesus diz, pediste muito, viu, Francisco? Mas vai falar com o meu vigário aqui na terra, o Papa, para ele possa conceder isso. Muito bem, de repente, próximo à cidade onde ele estava, o Papa Honório III estava lá, e São Francisco foi até ele e pediu isso. Da forma que ele viu a visão, e o Papa disse, realmente você está pedindo muito. Mesmo assim, eu vou te conceder. Mas aí ele concedeu de uma forma mais, ele queria que todos os dias do ano, pudesse, quem fosse aquela igreja, tivesse a indulgência plenária. Era realmente uma porta do céu ali, né? Porta Celli, né, padre? Porta do céu. Mas o que aconteceu? Falou, não, o pedido seu é muito, mas eu vou conceder no dia da consagração da capela, dessa igreja, Santa Maria dos Anjos, em Porciúncula, no dia 2 de agosto, todos aqueles que visitarem em peregrinação aquela igreja, receberá então a indulgência plenária. E São Francisco saiu, assim, feliz da vida, né? O Papa falou assim, você não quer um decreto, um papel para você levar lá para Assis? Falou, não, a sua palavra para mim basta. O senhor falou, eu já acatei. E assim foi. Aí, com o passar do tempo, a igreja foi e fez o documento, depois de muitos anos, depois do século 1300, que fez o documento para deixar claro para todas a nossa igreja, esta graça que é o dia de hoje. Muito bem. Eu sei que nós não podemos fazer essas viagens atualmente, não é? Lá fazendo a peregrinação. Então, a própria igreja concede também a indulgência, bastando nós fazermos alguns pré-requisitos. Além de visitar lá, caso a gente não possa ir, tem outros requisitos que eu vou explicar aqui. Primeiro, precisamos ter uma confissão sacramental, correto? 7 dias antes ou 7 dias depois do dia de hoje. Se você está aí de confissão regular, se não, você pode até 7 dias agora para frente, procurar o sacerdote e confessar, ok? Segundo, comunhão eucarística, comungar por aquela intenção. Terceiro, oração pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e visitar uma igreja catedral da diocese. Em vez de você ir lá em Porciúncula, você vai na igreja catedral do Senhor Bom Jesus, aqui na diocese de Anápolis, ou na matriz paroquial da sua paróquia. Então, já estamos dentro da paróquia. Então, aqui já cumpre o preceito, ótimo. Que mais? E nessa piedosa visita na paróquia, na matriz, recitar a oração dominical, que é a oração do Pai Nosso, e professar o credo, certo? E outro lugar também que a igreja definiu, todas as igrejas franciscanas do mundo todo. Então, nós temos aqui a paróquia São Francisco e a paróquia Santana também, que é possível receber essa indulgência plenária. Então, é o desejo de São Francisco pedido desde o século III, 13º, né? E a igreja continua, porque o desejo dele é que as pessoas vão morar no céu. É importante você fazer por você, para você ficar 0 quilômetro, né? De novo, ou oferecer por uma alma do purgatório. Eu sugiro que vocês, cada um faz do jeito que achar melhor, né? Mas a gente está vendo muita gente falecendo pelo Covid. É uma hora de a gente pegar e falar, não, eu vou oferecer por você que já partiu para a eternidade, para que nenhum pecado ainda que tem que ser cumprido na pena, porque para entrar no céu precisa passar por aquele Serasa lá, a justiça divina. E a justiça divina, se tiver alguma pena para ser cumprida, precisa passar pelo purgatório. Só entra no céu quem tiver santificado, santo. Não é um santo como a gente tem, tudo bem, mas é um santo que fez a vontade de Deus e que não teve nada de mancha durante a sua própria vida. Então, a indulgência plenária faz com que o nosso coração seja lavado, purificado e toda a pena seja apagada, de uma vez por todas, pelos méritos de quem? De Jesus Cristo e também por aquilo que Ele deu à igreja. O que ligares na terra será ligado no céu. Então, aproveitemos o dia de hoje para você fazer
a sua oração e levar muitas almas para o céu, ou a sua própria vida. Quando a gente faz por nós, a gente faz com que nós ficamos mais cheios da graça de Deus, e a tentação com certeza vai ser bem diminuída, e vamos conseguir vencê-las com mais facilidades. Outra ocasião que temos para a indulgência plenária também é o mês de novembro, né? Dia 1º até o dia 8, onde já costuma a gente fazer as indulgências diárias pelas almas do purgatório e pelas nossas vidas também. Muito bem, hoje também celebramos o dia do padre, não é? Como foi comentado no início do comentarista. É o dia do ministro ordenado, o diácono, padre e o bispo. Mas de modo mais específico, nós sempre damos ênfase à vocação sacerdotal, no primeiro domingo do mês de agosto. É importante nós rezarmos pelo nosso sacerdote, pelo nosso pároco, diariamente. Toda a nossa oração, ela precisa ter um momento de rezar pelo sacerdote, porque é ele que traz para nós o Cristo. Imagine se nós não tivéssemos um sacerdote, como que seria a comunhão eucarística para nós? Imagina os povos lá do norte, da Amazônia, onde tem uma missa, às vezes, uma vez por ano, ou, enfim, 6 em 6 meses. De fato, nós temos que agradecer muito a Deus pela nossa diocese, pelas vocações que nós temos, e sustentar os nossos sacerdotes com a nossa oração. O Papa Bento XVI convocou toda a igreja naquela maternidade espiritual, onde você vai adotar um sacerdote para rezar por ele, pela santificação. Se você aprofundar nessa maternidade espiritual, vê quantas famílias foram beneficiadas, porque Deus é muito, muito justo. Quando você intercede pelo sacerdote, Deus vem ao encontro das suas próprias necessidades. Às vezes você está pedindo uma graça e não está conseguindo, reza pelo sacerdote para você ver. A graça vem com mais rapidez, porque é a vontade de Deus que os ministros ordenados se dediquem à missão a eles confiada, de cuidar do povo de Deus. Jesus, ele instituiu a sua igreja, mas deixou pessoas para dar continuidade à sua missão. E nós precisamos, como ovelhas, como membros da igreja, rezar pelo nosso sacerdote, rezar pelos nossos bispos, rezar pelo nosso Papa, diariamente, para que possamos realmente, cada vez mais, sermos beneficiados com as graças que, através dele, através da própria igreja, concede a cada um de nós. Então, vamos rezar bastante. E é bom falar, viu, padre, que nós temos 4 sacerdotes já na nossa diocese com Covid. Né? Graças a Deus estão bem, mas precisamos rezar. Pessoas que se dedicam realmente ao ministério. E é o inimigo que nós estamos oculto, não é? É um inimigo contra toda a humanidade. E, de fato, se soubéssemos quem é o inimigo de fato, fosse um mosquitinho, nós queríamos pegar o mosquitinho e matar ele. Agora, esse mosquitinho não é mosquito, é um vírus, e acaba que a gente não consegue vê-lo. Então, realmente, todo o cuidado que nós temos, infelizmente, temos 4 sacerdotes, que precisamos rezar pela vida deles também, né? E tem o padre Sávio, que é o capelão dos hospitais, que está atendendo, dando unção dos enfermos a todos aqueles que estão com Covid. Rezem por ele também, para que Deus fortalece, o sustente, para que ele continue essa missão, que os outros padres não fazem esse trabalho, porque ele ficou específico para cuidar dos hospitais. E está lá. Ele comentou conosco que ele visitou os 20 leitos de UTI, todos com Covid. Infelizmente, daqueles que ele visitou, 5 partiram para a eternidade. Então, precisamos rezar pela nossa igreja, pelo sacerdote, por isso, principalmente nesse tempo que estamos vivendo hoje. Ok. Bom, a liturgia de hoje nos traz a primeira leitura, essa grande graça que é a providência de Deus. Deus é o que nos proveu o que precisamos. Aonde nós estamos gastando o nosso dinheiro? Nas coisas que não nos satisfaz. E ele diz: fazei com que o seu dinheiro compre aquele pão que é necessário, o que é sustento para a nossa vida, para que possamos ser alimentados. Não vos gasteis com qualquer coisa. A satisfação completa vem do ouvir Deus, para que possamos alimentar dele e que teremos vida. Vinde a mim e comei, vinde a mim e bebei. É o Senhor que nos chama, é Ele que nos sacia o alimento que é necessário para a nossa caminhada. E o Salmo também nos diz que
O Senhor abre a mão e sacia os seus filhos. É Ele que cuida do seu povo. Deus é que cuida de nós. Muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, coisas materiais, coisas às vezes que são supérfluas, aquilo que é essencial. E nesse tempo de hoje nós estamos vivendo aquilo que é essencial, não é? Nós só estamos fazendo aquilo que é essencial. E é importante que já tem 4 meses estão vivendo só do essencial. E o essencial é o que nos basta. Para que preocupar com tanta coisa? Então, a primeira leitura nos chama a isso, a ter o nosso ouvido inclinado ao Senhor. Vinde a mim, ouvi e terei vida. Ouvi e terei vida. E o Evangelho de hoje já nos conclui nessa certeza que Deus proveu o que precisamos. Jesus ouviu a mensagem que João Batista faleceu. Então ele foi ao deserto falar com Deus, ficar bem afastado, porque de fato ele sempre, no momento da sua atividade, ele pregava, curava as pessoas e se retirava para estar com Deus, com o Pai. Só que o povo foi atrás dele, e olha que era uma multidão, mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Vamos contar aqui quantos homens tem na igreja. Será que temos mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres, né? Imagina o tempo de Jesus. Quantas seguidoras de Jesus tinha? Poderíamos aqui dobrar, não poderíamos? Dobrar. Mais de 5.000 homens, mais ou menos 5.000. Vamos colocar 10.000? Uns 7.000 tá bom, né? Mas era muita gente. E o que Jesus fez? Viu, teve compaixão e curou os seus doentes. Eu penso que Jesus passou o dia inteiro lá, porque era muita gente, curando os enfermos, tocando, evangelizando, falando de Deus, demonstrando assim o seu amor, a compaixão de sentir a dor daquelas pessoas, porque era como ovelhas sem pastor, diz outra passagem. Ele estava cuidando da ovelha. É a representação dos nossos sacerdotes, de cuidar do seu povo, incansavelmente. E aí, chegou a bela finalzinho da tarde, seu discípulo mestre, já está na hora de partirmos. O povo precisa ir para suas casas, procurar nos lugares para comer, porque aqui nós estamos num deserto, não tem nada para comer. E Jesus diz: vós mesmo dai a eles de comer, eles não vão partir, vocês que vão dar. Eu imagino que Pedro olhou assim para Jesus, assim, e falou: Jesus, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Imagina aquela gargalhada, né, Paulinho? Aquela gargalhada assim. Como vamos alimentar uma multidão dessa? Vem cá, vou dar a bênção. Imagina a bênção do próprio Deus, que criou tudo do nada. Ele não poderia multiplicar aqueles pães que eram visíveis. Se ele tirou tudo do nada, pela sua palavra, ele criou todas as coisas. E aí Deus, aquela bênção, faça-se o pão, não é? Poderia ter feito isso. Ele deu a bênção e aí distribui. Eles mesmos pegaram aqueles 5 pães e começaram a distribuir aquela multidão. E a multiplicação ocorreu e aconteceu. Gente, é maravilhoso essa passagem, de ver o poder de Deus, a ação de Deus, um Deus tão grande e poderoso, de fazer maravilhas. Nós podemos também meditar nesses 5 pães e 2 peixes, que pode ser representado aos sacramentos da igreja, onde Deus continua multiplicando as suas graças no povo de Deus atualmente. O que nos sacia hoje? Não é um pão material, mas sim o pão que desceu do céu. Esse pão nos dará vida eterna, que é o sacramento da comunhão. Os 3 sacramentos da iniciação cristã, o batismo, primeira comunhão e crisma, e também os 2 sacramentos que nos confere a cura da nossa alma, que é o sacramento da reconciliação, da confissão, e o sacramento que cura o nosso corpo, da unção dos enfermos. E os 2 sacramentos de serviço, representados pelos 2 peixes, que é o serviço da ordem, diácono, bispo e sacerdote, e o serviço da comunhão familiar, que é o serviço, que é o sacramento do matrimônio. Então, Deus multiplica as suas graças no meio do seu povo hoje, através da sua própria igreja, continuando agindo poderosamente na vida de cada um de nós. Amados irmãos e irmãs, confiemos na providência de Deus. Nós vivemos inteiramente todos esses 7 sacramentos. Nós beneficiamos dele. Quando você nasce, recebe o sacramento do batismo. Quando você
está mais ou menos com a idade da razão, recebe primeira comunhão, uma vez só não, continuamente, para fortalecer a sua caminhada. Depois recebe o sacramento da crisma, te dá força. Quando você, no caminho, escorregou, caiu, pecou, machucou o joelho, vai ao sacerdote, recupera as suas forças, traz de novo a graça santificante, continue na sua missão. De repente você tem uma definição de estado de vida, não, quero ser sacerdote, quero dedicar a obra de Deus, quero dedicar a missão. Aí tem o sacramento da ordem, não, eu quero dedicar ao casamento. Deus dá a graça do sacramento do matrimônio. Não quero nem ser padre, nem casar. Quero viver como um religioso, como um servo de Deus. Então, o próprio sacramento batismo te confere a graça desse estado de vida cheio da graça de Deus. E quando acontece alguma enfermidade muito grave, gravíssima, aí tem a unção dos enfermos, para preparar o seu coração para encontrar-se plenamente com Deus. Então, o sacramento, ele permeia toda a nossa vida, toda a nossa história de caminhada, que é o Deus tem multiplicado as suas graças nos tempos atuais das nossas vidas. Confiemos na providência de Deus, que Ele tem cuidado do seu povo. Oremos pelos sacerdotes, aproveitemos o de hoje, façamos a nossa oração para receber a indulgência plenária, por você ou por uma alma do purgatório. É uma alma, viu gente? Não é todas de uma vez, não. A indulgência, ela é pessoal, ou por você, ou por uma alma que esteja no purgatório. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre, sempre. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.